Olá, bem-vindos e bem-vindas a esse encontro assíncrono, nesse aqui e agora, né? Para quem estiver neste momento assistindo, de qualquer parte do ólon planetário. Uma alegria estar aqui na presença com todos vocês. Eu me chamo Flávia Toquete, meu Kim é 152. Eu sou uma humana solar amarela, pulso com o fim de influenciar, realizando a sabedoria, selo o processo do livre-arbítrio, com tom solar da intenção, eu sou guiada pelo poder da elegância, sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Chego aqui a convite, né, desse evento, dessa belíssima organização que está se dando. Eu, nesse momento, falo com vocês aqui do Brasil. Eu estou bem aí entre o ólon do humano e do caminhante do céu, na biorregião, né? Acho que já ólon do humano, a pedido desse grupo que organiza esse encontro. Falo com muita alegria. Sou uma Kim planetária que já há mais de 20 anos navega, né, os códigos, estuda, conhece, vive e difunde. A minha área específica de interesse, a informação, como a gente sabe, da lei do tempo, ela é muito ampla. Então, eu desde que conheci essa informação como uma humana, né, o poder da sabedoria, o humano gosta de estudar. Então, eu, como sempre entendi, doutor Arguelles como um doutor, né, da academia, apesar de toda a linhagem espiritual que a gente sabe reconhece, que ele traz com ele, né, a sua missão que vai muito além do nosso planeta, aqui na 3D, assim ele se manifestou, né, e toda a lei do tempo, ela é também trazida à luz da consciência a partir de bases e bibliografias, né? E de estudos de pensadores anteriores, né? Como a gente sabe, do projeto Noosfera 1. Então, essa é a minha área de interesse. Eu venho me dedicando aqui na minha biorregião, dentro das universidades, publicando algumas coisas, escrevendo e trazendo a informação da lei do tempo para a maior quantidade de lugares, pessoas e, enfim, e vertentes possíveis, né? Todos os rincões que eu consigo entrar com a informação, eu estou nesse serviço. Nesse sentido, eu vou compartilhar agora com vocês uma fala que eu fiz essa semana, aqui numa universidade de onde eu vivo, né? Eu estou no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, num município chamado Bauru, que tem um lugar repleto de universidades e tem um dos maiores camps da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, né? E dentro desse camp tem o curso, a Faculdade de Comunicação e o curso de Design, que é um dos melhores do estado inteiro. Então, eu fui convidada dentro para dar uma aula para os alunos dentro de um encontro que já ocorre há 31 anos. E muito curioso que o professor que coordena esse encontro em todos esses anos, que começou com esse trabalho, é um macaco espectral, professor Dorival. Então, o tempo é uma lei, onde a ordem é sincrônica, e então eu estive nessa oportunidade, montei essa aula que vocês vão assistir, para falar do design da natureza dentro de uma faculdade de design. Então, vou partir de Buckminster Fuller, que vocês deu as bases, né, para a construção do entendimento da nossa nave de tempo. Então, vou compartilhar meus slides, eu espero que vocês gostem. Eu também presido o Instituto Nosfera aqui no Brasil. Eh, Convido a todos que conheçam o nosso trabalho, que visitem a nossa página, né? E, enfim, eu estou à disposição, né, a serviço. Fiquem todos à vontade em entrar em contato com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar então a minha tela e vamos dar início à nossa breve aula. Só um minutinho.
Aí estamos. Então, essa aula que nós vamos compartilhar agora, eu intitulei Lei do Tempo, Arte e Design da Natureza, né? Como eu disse recentemente, eu compartilhei aqui na FAC Unesp em Bauru. Então, para dar início, né, eu sempre gosto de trazer assim a consciência do momento presente, né? Sempre trazer as pessoas para recordar algo que, na verdade, a maioria delas nem para refletir a respeito, né? Então, sobre duas perguntas. Primeiro, se a nossa Terra, né, o nosso planeta Terra, seria uma nave de tempo, ativada por uma eletricidade cósmica, né? No sentido que nós estamos viajando aqui agora no espaço, né, como células desse grande corpo planetário, ativados por longitude de onda que vem desde o nosso Sol, né, de Kinit Ahau, mas também podemos dizer que replicando frequências de sóis maiores, como praticamente antenas, né, de repetição de sinal de celular. Então, sempre é muito interessante porque a maior parte das pessoas nunca pararam para pensar a respeito, né? E nesse sentido, a primeira vez que esse conceito veio aí à consciência humana foi através de Buckminster Fuller, né? Nessa obra emblemática que ele escreveu em 1969, eh, onde ele concebe o nosso planeta como uma nave espacial, né? A nave espacial Terra. Então, é interessante a gente salientar que Buckminster Fuller muitas vezes foi considerado o Leonardo da Vinci do nosso tempo, né? E, e vejam, ele nasceu no final do século XIX, então, digamos que ele já era um professor muito conceituado quando Wotan começou, quando nasceu, né? Porque Wotan é de 1939. Então, assim, é interessante a gente entender que uma grande parte daquilo que Wotan entende também tem suas bases no trabalho de Fuller. E uma das afirmações que Fuller deixa para a gente é que, à medida que as emergências políticas mundiais forem aumentando, lembram-se, ele nos pede para que a gente se recorde de que se foi descoberto um modo de fazer o mundo inteiro funcionar, né? Em que sentido? Buckminster Fuller afirmava que não existe crise de energia, somente crise de ignorância. Ignorância o quê? Do sistema autorregulador da nossa nave Terra, né? Que nesse momento navega no espaço. Então, Fuller, arquiteto, matemático, cosmólogo, inventor, designer, futurista, filósofo, sociólogo, poeta, uma pessoa incrível, né? Que presenteou o mundo com um vastíssimo espectro de ideias, projetos, invenções, visando o quê? Sempre a eficiência energética, com baixo custo energético de habitações e transportes. Para quê? Para que todo mundo possa ter acesso aos recursos da Terra de forma equitativa, igualitária. Somos todos seres vivos nessa nave de tempo, né? Então, ele foi o pai da ciência antecipatória do design, né? Com o intuito de exatamente atingir mais qualidade de vida para todos, com cada vez menos recursos, né? Como um objetivo de eficiência de design, design da vida, design do nosso planeta, design do nosso sistema, né, de funcionamento. Então, esse sempre foi a principal vertente do trabalho de Fuller, né? Aqui a gente pode contemplá-lo com duas de suas maiores invenções, né? Interessante também saber que ele foi quem capitaneou aí esse projeto da década do design mundial entre 65 e 75, né? Que é quando ele propõe que todas as escolas de arquitetura no mundo fossem encorajadas a investir eh, nesses anos, né, num problema de fazer os recursos mundiais totais estarem disponíveis para 100% das pessoas, né? Então, esse foi o grande legado de Fuller. Aqui a gente pode ver o Dymaxion Map que ele fez, que foi o primeiro mapa com
o sistema terrestre, planetário, a superfície plana, né, do planeta pôde ser vista sem nenhum tipo de distorção. E sobre ele, imagina, naquela época, ele já inclusive propôs informações para um jogo mundial, com o intuito de que as pessoas pudessem reconhecer os recursos planetários, né, para permitir que os jogadores desenvolvessem estratégias de solução de problemas globais para a humanidade. Então, realmente, ele foi assim um grande visionário, né? E como quem estuda a lei do tempo pode entender que, ou já saber, e se não sabe, que foi Fuller que desenvolveu essa estrutura de 20 que nós usamos como ólon planetário, né? Esse dodecaedro de 20 faces é parte dos estudos de Buckminster Fuller. Aqui ele com suas estruturas geodésicas, por exemplo, né? 1950 ele desenvolveu e sempre evoluindo a partir dos estudos dos sólidos platônicos, da geometria sagrada, né, que foi a escola pitagórica, enfim, do século XVII. Então, é importante a gente ter essa noção de que Votan, ele, assim como Pascal Votan, né, Valum Votan, assim como Pascal Votan, a tarefa deles foi fazer a construção de uma história única, unir as informações já disponíveis, né, como uma unidade de informação da história de evolução do nosso planeta Terra, né? Então, é o que eu sempre digo para todos os meus alunos: tudo na lei do tempo tem referência bibliográfica, tem fonte, né? Então, é importante a gente ter essa consciência assim bem forte, né? Então, aqui a gente vê, né, a geometria sagrada, os sólidos platônicos, de onde parte todos esses estudos de Fuller e posteriormente também de Dr. Argüelles, né? Então, aqui alguns conceitos, né, de geometrias que foram estudadas por Buckminster Fuller, alguns fundamentos de geometria na natureza, como por exemplo ele estudou as estruturas de vírus, quase cristais, né, e deu até nome à molécula de carbono, que são os Buckminster Fullerianos. Nome difícil, né? Aqui, como a gente pode ver, que na realidade foi até o que deu origem à bola de futebol, como a gente conhece hoje da FIFA, né? Com esses 20 hexágonos, que também é a estrutura do ólon planetário, com suas 20 biorregiões, né? Então é interessante a gente saber disso. Né? Assim como a estrutura dos quasicristais. Essa imagem que a gente vê embaixo é uma difração de raio-x, se não me engano, do níquel. E aí você pode ver as estruturas se repetirem, né, das geometrias. Inclusive, esse quase cristal foi um prêmio Nobel de Química, né, porque Fuller estudava, mas a descoberta se deu através desse professor Daniel Skettmann, em 1982, né? E é interessante ver que toda essa estrutura que Fuller estudou depois foi vista na matemática, mais recentemente, já nos anos aqui em 1975, como as estruturas fractais, né? Porque essas mesmas estruturas geométricas elas se repetem como fractais na natureza. E esse entendimento da geometria, quando você divide um número por si mesmo, gerando mesmas geometrias, né, que disso se tratam os fractais descobertos por Mandelbrot, que vocês veem aqui em 1972, é, é como essa é como essas geometrias se repetem ad infinito, infinitum na vida, né? Quando eu falo da vida, eu estou falando do planeta Terra e de sua biosfera e da reprodução de todos os padrões, né, de luz na natureza. Então, vocês vejam que interessante, essas geometrias em fractais se manifestam na natureza da forma como a gente está vendo aqui. Então, um repolho roxo é um fractal repete um padrão geométrico da própria galáxia, assim como as conchas, né, com a sequência Fibonacci, enfim, os minerais todos com estruturas cúbicas, né? Então, é muito interessante a gente notar e poder eh, ter essa visão ampla desse desenho e desse design da natureza, né, transformando a luz do sol em arte e padrão estético, como um funcionamento da nossa nave do tempo Terra, né?
Então, espectralizando luz, na verdade. E é interessante e importantíssimo também a gente ter claro que a nossa nave de tempo tem uma estrutura de funcionamento, né? Então, e que a biosfera, que é a esfera que abriga a vida, que suporta a vida, é só a camada fina exterior do nosso planeta, mas que ele tem um grande centro aqui, um coração, um núcleo de ferro fundido, né? Que é magnético, que atrai tudo para o centro da Terra, né? Depois aqui magma, toda a Terra, as rochas, né? A litosfera, aqui as rochas, a Terra, as rochas, e aqui ah, a superfície da Terra, que é que é a qual abriga a biosfera. A biosfera sendo composta por todo o ar, a atmosfera, a litosfera, que é o solo e as rochas, e a hidrosfera, né? Numa ciclagem constante da vida. Então, a biosfera ou a esfera da vida, ela é entendida como estando ligada estreitamente à própria estrutura da capa terrestre, né? E como uma forma ou como parte do mecanismo de funcionamento da Terra, e dentro dela toda a vida ou toda a matéria vivente são concebidas como um conjunto indivisível. Não dá para dividir, é uma coisa só, é uma esfera, né? Onde a vida está constantemente circulando. Então, esse seria o mecanismo da nossa nave espacial nesse exato momento, enquanto vocês me escutam, enquanto a gente está navegando no espaço, né? Dentro da nossa nave. É muito importante a gente saber também que, além de Buckminster Fuller, tem um outro pensador muito importante nas bases dessa descoberta da lei do tempo, que é Vladimir Vernadsky, que foi quem concebeu a biosfera como ela é. Vernadsky, geólogo russo, né, contemporâneo, inclusive, de Buckminster, se você observar, um pouquinho mais velho que ele, talvez, mas eles viveram o mesmo período da história, digamos assim, né? Quando a gente deixou quando nós fizemos essa virada da Revolução Industrial, né, na história, que vem junto com as guerras, Primeira e Segunda Guerras, e Bolsa de Valores, e tudo isso a partir dessa coisa do girar das máquinas. Então, eles vivenciaram, presenciaram isso na vida deles, né? Então, mas nesse mesmo momento, inclusive em função desse momento que eles viviam, eles puderam perceber coisas e trazer para nós uma contraparte dessa informação. Então, foi Vernadsky que, em 1926, escreveu, a partir dos tratados de biogeoquímica, porque Vernadsky, como geólogo, ele era um mineralogista especializado em cristais e o pai do cosmismo russo. Ele escreveu os tratados de biogeoquímica e, a partir disso, concebeu a esfera da vida, a biosfera como tal, né? Onde ele afirma que a biosfera é a única região da casca terrestre ocupada pela vida e que não é um fenômeno acidental na superfície da Terra, que é parte do seu mecanismo, né? Através do quê? Da ciclagem da biologia, da geologia e da química, o que ele conceituou como ciclos biogeoquímicos. Então, dentro desse contexto, todos os objetos de estudo na biosfera são reconhecidos como corpos naturais da biosfera, né? Então, como isso ocorre? Através de uma migração contínua, incessante de átomos, que estão todo o tempo indo da matéria viva para a matéria inerte, da matéria inerte para a matéria viva e assim sucessivamente todo o tempo, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, né? Que você vê que o esquilo, por exemplo, está se alimentando da fruta da árvore, ele vai defecar, os seus resíduos vão alimentar o solo, os passarinhos, e, enfim, e, e que vai alimentar outros animais, que vai cair nos peixes, que o homem vai comer. Então, fica todo o tempo em circulação, né? É, as plantas captando CO2, devolvendo oxigênio, e assim infinitamente todo o tempo. E nesse circuito, digamos assim, nessa migração contínua de átomos, é que essas estruturas geométricas estão circulando. Eu trago essas duas imagens para a gente poder ter essa noção, né? Que são estruturas cristalinas que estão todo o tempo circulando dentro dessa esfera da vida.
né? Então, quando a gente, estudando a lei do tempo, vai ler dinâmicas do tempo, quando fala da geometria do cristal, que reflete a água, da interação do cristal da água gerando a vida, é exatamente disso aqui que a gente está falando, né? Então, é muito importante a gente visualizar para ter essas noções claras, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver a estrutura cúbica de face centrada, né? De metais como cobre, prata, níquel, alumínio. Aqui, uma estrutura cúbica de corpo centrado, vejam, que são estruturas dos minerais, que podem ser observadas em laboratório. É muito interessante isso. Aqui nós temos o ferro, o cromo, né, o nióbio, enfim, como estruturas de corpo centrado. Mas também existem estruturas hexagonais, né, como o zinco, o manganês, enfim, o cádmio. Então, é muito interessante. Eu recentemente passei por uma experiência, porque esses próximos dias vou estar finalizando o meu curso de mestrado na engenharia, na Faculdade de Engenharia aqui de Bauru. Apesar de eu estar trabalhando com carvão, minha área de interesse é justamente tirar metal pesado de água, né? A pesquisa que eu venho desenvolvendo junto às minhas orientadoras aqui na Faculdade de Engenharia, eu tive a oportunidade de ir para o laboratório, né? Com as minhas amostras e utilizar a microscopia eletrônica. E esse equipamento na faculdade aqui fica dentro da Faculdade de Engenharia de Materiais, onde eles estudam ligas metálicas. Então, eu tive a oportunidade de ver imagens desses metais, de diferentes metais, e realmente você vê as estruturas cúbicas. É muito interessante, né? Então, quem tiver essa oportunidade ou quiser inquietação e quiser pesquisar a respeito, tem muita coisa que a gente pode entender, porque é importante a gente entender que os estudos do Dr. Arguelles são como se fossem uma plataforma para a partir daí a gente partir para aprofundar conhecimento, né? Obviamente, cada um em sua área de atuação, né? Mas é muito importante a gente usar de plataforma tudo que o Dr. Arguelles deixou para a gente expandir o conhecimento, aprofundar e buscar toda essa a conexão entre tudo isso. Que é assim que a gente vai estar colaborando com a ampliação do conhecimento e da consciência humana dentro dessa esfera da mente planetária que é a nosfera, né? Então, nesse sentido, ter sempre consciente que é a luz do sol o combustível da nossa nave de tempo-terra. Então, quando a gente está falando de Tzolk'in, sincronicidade ou qualquer coisa parecida, nós não estamos falando só de uma questão oracular, a gente está falando do combustível da luz do Sol com longitude de ondas elétricas e magnéticas ativando a esfera da vida, né? Através desse processo da síntese da luz. Né? E a biosfera, entendendo a biosfera como a região onde as mudanças decorrentes da entrada da radiação solar ocorrem. Né? Então, a gente passa a compreender que o domínio da vida é que caracteriza a esfera da vida, a biosfera. Né? Tá? E isso tudo vem dos estudos de Vernadsky, ó, em 1926. Wotan não era nem nascido, porque o Dr. Arguelles é de 1939. Então, o intuito que eu tenho com essa fala é trazer todas essas bases para a gente ter uma solidez de conhecimento enquanto a gente for tratar desse assunto nos espaços onde cada um de nós transita, né, com o intuito da gente encontrar as rachaduras no sistema para que a gente possa falar disso com propriedade, né? Então, nesse sentido, essa luz que ativa a esfera da vida também eletrifica, que eletrifica o corpo planetário, também eletrifica o nosso corpo físico do ser humano. E nós, como todos os demais seres vivos nesse planeta, nós temos um órgão responsável por captar as longitudes de onda. E no nosso caso, é a glândula pineal, que fica bem no centro da nossa cabeça. Né? Então, a pineal é o fotômetro do nosso corpo, é o órgão especializado em captar longitudes de ondas eletromagnéticas. Então, Sol explode, atinge o campo eletromagnético da Terra, que é onde está o banco Psi, a nosfera. Essa informação entra pelos polos, vai até o coração de cristal da Terra e sai refletida nas luzes de arco-íris, né? Nas luzes dos polos, né? Que são as auroras, boreal e austral. Isso aqui agora está acontecendo todo o tempo nessa respiração, tanto planetária como solar, de forma incessante, né? As idas e vindas, enfim,
quem está estudando o Telectonon e outras ferramentas está sabendo, entendendo bem do que se está falando, né? Então, só que dentro da esfera da vida, da biosfera, nós como seres biosféricos que somos humanos, né? A gente recebe essa informação, porque luz é informação, entra pelos olhos, fundo de olho, capta a longitude de onda, acende a glândula pineal que vai comandar como uma glândula mestra todas as demais glândulas, ou os nossos sistema de chakras, eletrificando o nosso corpo físico, né? Fazendo com que possibilitando com que a minha alma esteja ancorada nesse corpo físico, né? Então, muito interessante a gente perceber, inclusive, os padrões, né? Eh, fractais nesse funcionamento, né? Então, a energia do Sol, que nos chega e aí eletrifica o nosso corpo e toda a biosfera, ela é que é regulada pelos ciclos do tempo da natureza, né? Então, importante a gente ter isso bem claro, que são os movimentos de rotação, né, com dia e noite, dia e noite, dia e noite, as 4 estações, com solstícios e equinócios, as fases da Lua, o ano solar. Então, é tudo isso que regula a quantia de luz que entra momento a momento, eh, na esfera da vida, na biosfera, e a partir daí, pelos meus olhos, regulando todo o meu sistema, adaptando o meu corpo físico, ambientando o meu corpo físico dentro da biosfera, né? São ciclos, porque se eu tenho um dia de inverno, por exemplo, eu tenho o dia curto e a noite super longa. Um dia de verão, a noite é curta e o dia é super longo. Então, é praticamente um movimento de inalação, exalação de luz, assim como as fases da Lua, porque hoje, no momento em que eu gravo isso para você, exatamente é lua nova. Então, lua nova, noite escura. A partir de hoje, amanhã, a luz começa a entrar à noite, até chegar na lua cheia. E tudo isso vai regulando, adaptando o teu sistema de funcionamento, eletrificando o seu corpo junto com toda a biosfera planetária. Então, quando a gente fala de ciclos naturais, né, é importante que a gente entenda, tenha bem claro esse funcionamento como responsável pela regulação da esfera da vida planetária. Então, esses ciclos, além de regularem o nosso sistema no planeta, também são sincronizados com movimentos maiores, né? Como o nosso planeta com todos os demais planetas ao redor do Sol e o nosso Sol viajando também no espaço, porque essa noção aqui muito pouca gente tem, né? Por quê? Porque ensinam para a gente na escola como se o Sol tivesse parado lá e os planetas girando ao redor numa coisa estática, mas não é assim que ocorre. O nosso Sol, como estrela, também está em movimento, em viagem no espaço, e os planetas vão girando ao redor. Então, aqui você pode ver o padrão, de novo, né? De repetição, o padrão que se fractaliza no meu DNA, por exemplo, no movimento da informação da minha espiral de dupla hélice de DNA. Então, né, assim como a gente tem que estar bem consciente que somos habitantes da Via Láctea, da nossa galáxia, né? E onde estamos dentro da nossa Via Láctea, né? Do nosso mar de leite. Nesse pequeno ponto amarelinho que vocês veem aqui. Isso aqui é tudo que a gente consegue observar a partir do nosso planeta. Vejam a imensidão de coisas que a gente não consegue ver dentro da nossa casa comum, da nossa Via Láctea, né? E dentro desse pontinho amarelo, nós somos a estrela 24, o nosso Sol, né? Kinit Hal, girando aí ao redor de Alcione, nesse ciclo maior de 26 mil anos, que é o que sincroniza o tempo da quarta dimensão aqui no planeta Terra, né? Então, soando o que o Dr. Orgulho traz aí nas crônicas, né, como a sinfonia universal, né, desde essa perspectiva que o doador único de medida e movimento é Hu-Nab-Ku, que é o centro aí, emanando o seu poder central, né, da nossa galáxia. A partir daí, nós temos a nossa localização na galáxia, que é um braço de Orion, né, que é o pulsar vela, que é aqui que a gente vê, aquele pontinho que eu mostrei para vocês. Dentro desse braço de Orion, nós somos a estrela 24, o nosso Sol, ou seja, Velatropa 24, né? Dentro de Velatropa 24, nós somos a terceiro planeta, a terceira asa orbital de Velatropa 24, então nós somos Velatropa 24.3, né? Que é o nosso planeta.
E o 33 seria o ser humano, 24,33, o ser humano, né, sendo ativado eletricamente, né, a partir do pulso de Hunabku, né, e o sistema de chakras, o 333 aqui, que é justamente, digamos, como se fosse a ancoragem dessa eletrificação no nosso corpo, né? Então, muito importante que a gente tenha isso bem conscientes, né? Entretanto, como todos nós sabemos, né, é importante a gente se questionar que a partir dessa perspectiva, em que ponto a gente está de evolução na história cósmica e do planeta Terra, né? Infelizmente, a gente está num estágio de degradação e destruição muito grande no nosso planeta. Por quê? Porque a gente sabe, nós, os estudantes da lei do tempo, a gente já sabe que a gente está sendo comprimido por uma matriz superior radial, né, que é resultado dessa bolha deturpada, artificializada de tempo e espaço nessa fronteira da história cósmica. Né? Então, a partir dessa perspectiva, a gente sabe que o que mantém essa matriz distorcida, digamos assim, é o tempo artificial mecânico dos 12 meses das calendas romanas e dos 60 minutos do relógio, que é essa crença mental coletiva humana que nos intercepta de perceber a conexão interdimensional cósmica, né? De ampliar a consciência, porque nós ficamos todos magnetizados, digamos assim, dentro dessa frequência acelerada e desordenada, ou seja, ordenada dentro da máquina, né, que gera uma crença coletiva de que tempo é dinheiro. Né? Então, isso está super enraizado na mente humana, foi super fortalecido a partir da Revolução Industrial, quando realmente as máquinas começaram a girar, né, com na base do carbono, né? Enfim, gerando outro estado da matéria, como disse Vernads, que é aquele momento, quando ele e, e Teilhard de Chardin, nos anos 50 aproximadamente, conceberam a questão da noosfera, né? Porque juntos, Vernads que via que essa transformação da matéria, né? E, por exemplo, a lenha que foi posta para girar as caldeiras, ela deixou de virar solo e passou a virar fumaça. Então, é um outro estado de transformação da matéria, que Vernadsky dizia que isso ia levar a um outro estado da evolução. E Teilhard de Chardin, como paleontólogo e jesuíta, ele entendia que já existiam planetas espiritualizados. Né? Então, juntos, eles conceberam junto com Leroy, o conceito da noosfera como o próximo estágio de evolução planetário, né? Só que essa revolução industrial foi que realmente passou a enraizar os humanos nessa frequência mecânica, porque a gente começou cada vez mais a vender o nosso tempo, né, para alimentar com a nossa energia o movimento das máquinas. Né? Então, foi esse momento que efetivamente colocou esse mundo máquina em movimento, né? Foi onde tudo se intensificou, gerando o quê? Otimizando os processos entrópicos no planeta. Né? Porque aqui, quando a gente estuda o telectronão, essas respiração, né? Esses dois, como é, essa respiração solar, nessa coisa dos fluxos, né, galáctico, cósmico e solar profético, tem a ver com esse movimento de sintropia e entropia, porque você recebe uma informação da galáxia que vem materializando no movimento de organização da matéria, mas simultaneamente existe um movimento que vai da matéria em direção à luz, desorganizando, né? Isso tem que ser reequilibrado. A partir do momento que a gente só trabalha no 1260, a gente vive uma aceleração, começa a tirar tudo da biosfera, e ao invés de manter essa ciclagem, né, para que a coisa possa se reorganizar, não, a gente transforma em energia livre. E esse processo de energia livre, o que significa? Que a gente tirou a coisa do lugar e desorganizou, né, através da lei da termodinâmica, gerando o que a gente vê aqui, estágios de cada vez de uma entropia cada vez maior, sendo a entropia o oposto da sintropia, né? Onde a entropia é vista como o grau de desordem do sistema. Então, quanto maior a entropia, maior desordem no sistema, gerando o que a gente vê nessa imagem aqui, onde o consumo acaba nos consumindo, né? Desorganizando todo o nosso sistema da vida, onde o lixo
que a gente chama de lixo, não é lixo, a gente pode vê-lo como um erro de design, né? Ou seja, uma desorganização do nosso sistema. Então, a partir disso, né, como essa fala foi feita para um curso de design, existem pessoas aí dentro já falando a respeito, né, que os designers de hoje, críticos, dizendo que eles estão muito focados nos produtos, que eles não pensam nos produtos como uma soma dos seus materiais, né, mas como só um objetivo final. Entretanto, isso a gente precisa, eles estão trazendo à luz da consciência, né, dessa vertente de desenvolvimento, aí, digamos assim, de tecnologias, essa consciência de que a mochila ecológica de cada produto precisa ser levada em conta, justamente com a intenção de começar a reorganizar, pensar, desenhar sistemas para restaurar esse movimento sintrópico da natureza, né? Isso já vem sendo falado, aonde a gente possa começar a ver o sistema eh, a partir dessa ordem cíclica, né? Eh, por quê? Porque o Dr. Arguelles traz justamente o sincronário de 13 luas de 28 dias como uma ferramenta para corrigir esse desvio, né? Para reequilibrar o nosso sistema. Por quê? Porque a mente humana programada dentro da frequência mecânica, nós otimizamos os processos entrópicos. A sintropia sempre esteve presente, mas a gente passa a ignorá-la, né? No sentido de ela fica em defasagem. Então, o que o sincronário vem fazer como uma ferramenta é justamente recuperar na memória humana esse biorritmo da esfera planetária, porque a partir dessa perspectiva a gente começa a utilizar a criatividade da gente, os nossos talentos, né, os nossos recursos, tanto criativos, imaginativos e materiais, para o quê? Para começar a poder desenhar ou fazer design de sistemas cada vez mais eficientes energeticamente no caminho da sintropização e da sincronização da vida e dos recursos, né? Recuperando o quê? O biorritmo com a biosfera planetária. Então, eu, como uma das instrutoras da Lei do Tempo mais antigas, eu posso dizer assim, eu sempre saliento muito, eu sempre faço muito encapié nisso, que não existe trabalho dentro da Lei do Tempo se a gente efetivamente não recupera a conta de tempo do biorritmo biosférico, porque muitas vezes as pessoas se encantam nos códigos, mas não mudam o calendário. E a única forma da gente colaborar de forma efetiva para a melhoria da saúde mental, humana e planetária é restaurando a consciência do biorritmo da biosfera planetária. A partir daí se abre um campo de entendimento efetivo para os códigos da quarta dimensão, né? Porque a gente sai dessa bolha dos oráculos, da leitura, enfim, porque é muito, a lei do tempo vai muito além de tudo isso, né? Então, como medicina para restaurar a vida em sintropia, né? Reconhecendo, fortalecendo o design de sistemas de eficiência energética, gerando uma economia de criatividade, porque o maior legado da nossa espécie é a nossa criatividade, a nossa arte, né? A nossa forma de vida mais elevada, da vida em sintropia, dentro do tempo das 13 luas, né? Então, sintropia e sincronia, nesse sentido, andam juntas. Por quê? Porque a energia fatorada no tempo gera arte estética, né? No caminho da organização do sistema da vida, da esfera da vida, da biosfera, né? Então, mas sempre a partir dessa perspectiva, que são estruturas geométricas, padrões que se repetem em espirais, né? Aonde o tempo é uma lei, onde a ordem é sincrônica. Por isso encontraram Pakal Votan com um cubo e uma esfera. Em uma mão ele tinha um cubo, que é a medida, em outra mão ele tinha uma esfera, que é o movimento. Medida em movimento geram tudo o que existe, né? Em padrões de frequência. Então, frequência por quê? Porque são ciclos que se fecham e se repetem de forma constante, né? Então, a partir desse momento que a gente se sintoniza com a lei do tempo, no momento presente, nós começamos a recuperar a nossa capacidade criativa,
né? Para cada vez mais construir a nossa vida e, por reflexo, a vida planetária, concebê-la como uma grande obra de arte, né? Onde tudo funciona em sinergia. Vejam que interessante. Então, isso a gente precisa começar a colocar em todos os lugares dessa vida humana, né? Muitas vezes os meus alunos perguntam, mas o que que eu faço agora com toda essa informação? Eu sou funcionário público, eu saio do meu emprego? Não, por favor, fique onde você está e faça o que você tem que fazer para tornar o seu momento presente, o lugar onde você está, um lugar melhor para todos, para você e para todos com que você convive, para as pessoas que você atende, né? Eu sempre digo que essa informação tem que estar em todos os rincões do mundo, né? Essa informação faz interface exatamente com tudo que existe, porque a gente está falando do processo de organização da vida na nossa nave de tempo Terra, né? Vejam que interessante, essa imagem que a gente vê aqui à direita, isso vem dos estudos de Fuller, de Buckminster Fuller, e quem conhece a lei do tempo sabe que isso aqui é o heptágono da mente, né? Então Fuller falava de sinergia, e é exatamente esse processo de sintropia, sincronia e de sinergia que a gente está falando, né? Holonomia. Quando a gente diz que a ciência da lei do tempo é uma ciência holonômica, ela é holonômica e sinérgica, porque está tudo ressonando junto dentro da esfera, né? Do movimento da esfera. Então, a partir daí, a gente pode começar a falar que estimular design de sistemas regenerativos, que é esse entendimento, esse conceito que precisa ser propagado de agora em diante, em todas as escolas, com todas as pessoas, em todas as escolas de pensamento. Né? E de todas as áreas, das matemáticas, das filosofias, enfim, das biológicas, não importa, tudo isso precisa ser compreendido como um mecanismo de funcionamento da nossa nave de tempo. Né? Então, pensar designs regenerativos a nível planetário, falar de sistemas sintrópicos e sincrônicos. Né? Então, culturas regenerativas, como a gente começa a criar culturas regenerativas, cultivar pensamentos, ações e de desenho de sistemas eficientes energeticamente para todos os seres humanos desse planeta. Então, esse foi o grande sonho de Buckminster Fuller, o grande legado de Fuller, sobre o qual se constrói a questão já no tempo da quarta dimensão, que é onde entra os códigos do tempo, sincronicidade, para que a gente possa se inspirar, fazer a leitura, acompanhar, navegar e receber as ordens de um plano superior, né, em longitude de onda, a informação chega e a gente possa estar no momento presente para obedecer à nossa inspiração criativa e nos transformarmos e transformarmos o nosso entorno numa grande obra de arte, né? Obviamente, não posso terminar essa aula sem falar de Nicholas Harish, que também contemporâneo, né, de Fuller, viu, entendeu que o maior legado da humanidade é a sua cultura, né? E propôs esse pacto que também, assim como o Buckminster Fuller levou 10 anos com o seu design, né? Com os encontros de design, a década do design, Harish também levou 10 anos de articulações entre a Europa e Estados Unidos durante o mesmo período, o período da guerra, né? Para como é conceber e aprovar esse pacto de paz que foi assinado entre mais de 22 nações na época, que concebe a paz através da cultura, onde a paz a cultura, onde a cultura a paz. Né? Então, essa é uma belíssima plataforma. O Dr. Arguelles adota esse pacto para propagar, né, como a bandeira, porque se nós estamos falando que tempo é arte, né, estética, a cultura da humanidade, a gente tem que conhecer profundamente os trabalhos de Harish, né? E de Nicholas e Helena Harish, né? É importante salientar. Então, esse símbolo da bandeira da paz, ele foi encontrado em muitos lugares, né? Tanto esculpida em rochas lá nos Himalaias, como no Templo do Céu de Pequim, brasão de Papa, né? Tem com muito simbolismo da tríade, né? Do passado, presente e futuro, mas também de todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades como a cultura planetária. Então só tem paz aonde a gente cultiva a nossa capacidade criativa, né? A gente perpetua uma cultura mais elevada da nossa
consciência da nossa espiritualidade, utilizando, manifestando a nossa capacidade criativa, mas também científica, né? Por isso a importância da gente entender de forma profunda todos esses processos, né? Então, como a cultura planetária, trabalhando em rede de arte planetária, né? Que com a nosfera, cada vez isso acontece de forma muito mais intensa, como nesse encontro que nós estamos nesse momento levando adiante. Eu falo com vocês de outra biorregião, né? Mas falando de uma linguagem que vai para o mundo, porque né, todo esse trabalho também está sendo propagado a partir da Fundação para a Lei do Tempo, para diferentes, né, de forma noosférica, digamos assim, colaborando com todo esse registro na mente planetária e deixando esses registros na nuvem do conhecimento da nossa nave do tempo, para que todas as pessoas possam acessar no momento presente, no aqui e agora, com suas capacidades normais, né? Que a gente precisa restabelecer. Eu sempre digo para os meus alunos que a paranormalidade é para normais, senão seria a para-anormalidade. Então, disso se trata. A gente tem que cada vez mais registrar informação com conhecimento puro, para que cada vez mais pessoas, para que isso possa reverberar no coletivo, na mente coletiva, e cada vez mais pessoas em sinergia possam acessar todo esse conhecimento numa rede de arte planetária, né? Então, deixamos aqui um manifesto da noosfera: eu sou um com a Terra e eu somos uma só mente. Muito obrigada, né? Fica aí o meu agradecimento pela oportunidade e me coloco à disposição de todos vocês. Um grande abraço, um belíssimo dia aí de tormenta magnética da constante nosférica, e que as falas sejam todas muito inspiradas e abençoadas. Em Laquete, eu sou outro você. Muito obrigada. Arro. Arroba está aqui assim. Muitas graças.